Bom, vamos começar mais uma aula da Faculdade Paulo Picanso, disciplina de Anatomia Bucomaxilofacial, aula intitulada Via de Difusão das Infecções Odontogênicas. Eu sou o professor Dr. Radamés Bezerra Mello, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. As infecções odontogênicas, como o próprio nome já diz, são infecções de origem dentária, que elas podem vir tanto da cárie, como podem vir de aspecto periodontal, ou seja, do periodonto, da infecção de bactérias do periodonto. Então, pode ser tanto por a cárie invadindo os tecidos pulpares, primeiro passando pelo esmalte, depois de passar pelo esmalte vai chegar na dentina vai chegar na polpa, conforme na imagem, esmalte, dentina chegando na polpa, e depois da polpa ela tende a progredir até o periápice, criando um abscesso na região de ápice dental. Quando ela invade os espaços do periodonto, é uma cárie do tecido, uma bactéria que vai invadir os tecidos de sustentação do dente, vai causar reabsorção óssea e também tende a evoluir para os espaços ou para um abscesso para a região de ápice do dente. Tende a evoluir para o ápice do dente e assim o dente perde sustentação e ganha grande mobilidade. Outra possibilidade é a pericoronarite, que é quando eu tenho infecção envolvendo os sacos pericoronários, geralmente de dentes não rompidos, que é o caso de terceiros molares. Conforme eu posso ver aqui, ó, um dente não rompido, o saco pericoronário causando infecção, inflamação, tendo em vista que essa gengiva ela não vai aderir-se ao dente, vai entrar restos de alimento aqui, dificuldade de higienização, um ambiente extremamente propício para desenvolvimento de uma infecção, inflamação subsequente e infecção. Que mais uma vez com o aspecto clínico da pericoronarite, é o dente irrompido, essa gengiva aqui esbranquiçada, dando um aspecto de placa bacteriana em excesso, e assim um ambiente propício para uma proliferação bacteriana. Então, as vias de propagação, de modo geral, o que visa essa aula, vai falar de espaços faciais, que eu não defini ainda quero conversar com vocês, vem de cárie, geralmente, para polpa, claro, antes perfurando esmalte e dentina, depois vai para o periápice, e do periápice ele tende a invadir os espaços faciais. Espaços faciais são regiões entre tecidos moles que são criadas por difusão da infecção. A infecção chega entre estruturas e as empurra e cria um famoso espaço facial. Então esses espaços faciais, eles realmente, de modo geral, eles não existem, tá, pessoal? Não são espaços que realmente existem. Eles são criados tendo em vista pela infecção. A infecção cria esse espaço. Outra possibilidade de disseminação, de via de propagação das infecções, é a via sanguínea, causando endocardite bacteriana, por exemplo, que pode ser via arterial, né? A bacteremia, a bactéria chega no sangue e vai pro coração, e no coração causa endocardite, que é quando a bactéria chega no coração e causando essa infecção nos tecidos do coração. Outra é a possibilidade venosa, que a gente já estudou, que é a trombose do seu cavernoso, vinculando o trombo, chegando na veia angular, da veia angular partindo para as veias oftálmicas superior e inferior, uma das duas, que faz anastomose com a veia angular, e seguindo para o seio cavernoso e causando a trombose de seio cavernoso. Então a propagação das infecções, ela obedece geralmente a menor resistência. Então as infecções, elas tendem a ir para o aspecto de menor resistência. Isso é algo que deve ficar claramente entendido. O que isso quer dizer? Isso, em suma, eu gosto de falar sempre em aula, que é como se a infecção fosse preguiçosa. Ela tem uma preguiça, ela tende a invadir o espaço que tem maior facilidade de propagação. Com dificuldade de propagação, ela tende a ficar realmente encostada ou com dificuldade de penetração. Não estou dizendo que ela não penetrará no futuro se a infecção progredir, mas a priori ela tenta regiões de menor resistência. Por exemplo, a espessura das corticais. Se eu tenho uma espessura menor na vestibular do que na lingual, a infecção tende a ir para a vestibular. Se eu tenho mais ou menor espessura na lingual, ele tende a ir para a lingual. Então, a espessura das corticais me diz para que lado a infecção irá. Qual a proximidade que ela está de sair por uma cortical. Então, a espessura das corticais é um grande fator de propagação das infecções. O outro é a altura das inserções musculares.
Ou seja, as inserções musculares tendem a brecar as infecções. Se eu tenho um músculo acima da infecção, a infecção tende a ser jogada para baixo. Se eu tenho um músculo abaixo da infecção, a infecção tende a ser jogada para cima e isso vai cair nos espaços faciais e vai criar os espaços faciais que geralmente são delimitados por músculos. Então, aqui é um grande resumo de mostrando vários espaços faciais. Tá? Os grifados em amarelo são os principais: espaço perivertebral, espaço retrofaríngeo, espaço faríngeo lateral, espaço massetérico, espaço pitérico-mandibular, espaço sublingual, espaço submandibular e submentual. São vários espaços que a gente vai conversar um pouco nesta aula, a gente vai delimitá-los anatomicamente e vai ter uma noção de quando que a infecção tende a abordar esses espaços. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que entender é a relação da infecção com a região lingual e vestibular. Aqui eu tenho duas infecções ontogênicas, uma mais vinculada à raiz, no item A, mais vinculada à raiz vestibular, e no item B, uma infecção mais vinculada a uma raiz lingual. Quando a infecção está mais próxima da região vestibular, ela tende a drenar para onde? Para o espaço vestibular. No item A acontece isso. No item B acontece exatamente o contrário. Quando eu tenho a infecção mais próxima da região do palato, no caso aqui, não é nem a região lingual, mas próximo, é melhor falar da região do palato, que é um dente superior, embora falar lingual não está errado, ele tende a ir para a região do palato, a região lingual, pela proximidade. Então, por quê? Por encontrar menos resistência. Quando encontra menos resistência, ela tende a ir. Então, é uma relação clássica que você tem que ter entendido que as infecções buscam sair do osso alveolar por regiões que têm menor resistência. A altura das inserções também vai ser um fator primordial para eu saber se a infecção vai para um espaço extrabucal ou se vai para um espaço intrabucal. Por exemplo, nesse caso aqui é um molar superior que vai drenar por vestibular. Só que ele vai drenar abaixo do bucinador ou acima do bucinador. Depende da altura da infecção em relação à infecção. No item A você pode ver que a infecção está acima da inserção do músculo bucinador. Se a infecção está acima da inserção do bucinador, ele vai drenar para cima do bucinador e vai invadir o espaço bucal, que é um espaço que a gente vai verificar. Se a infecção está abaixo da inserção do bucinador, como no item B, você vai verificar que a infecção vai para o espaço de fundo de saco. Vai para o fundo de saco. Vai fazer um abolamento e vai drenar para a região intraoral. Então, para onde a infecção vai está intimamente ligada de aonde a infecção está em relação à inserção do caso aqui do músculo bucinador. Mais uma vez mostrando a espessura das corticais, ó. Um dente inferior drenando para a região lingual. Por que esse dente drenou para a região lingual? Esse molar aqui, muito provavelmente infectado, drenou para a região lingual. Porque muito provavelmente a infecção, a raiz desses dentes está muito mais próxima da lingual do que da vestibular. Lembra que na vestibular nós temos aquela linha oblíqua externa aqui na vestibular dos molares. E essa linha oblíqua externa tem um aumento de osso muito significativo nessa região aqui. Então é muito mais facilmente drenado para essa região lingual, esse segundo molar, do que propriamente dito para vestibular, para o fundo de saco. Então, seria drenado aqui, ó, a gente consegue observar, ó, foi drenado nesse caso aqui, ó, para cima do músculo miloióideo. Quem delimita isso é o miloióide. Nesse caso aqui, o caso B, essa infecção drenou para a região lingual acima do músculo miloióideo. Se tivesse drenado para baixo do miloióideo, teria vindo para a região submandibular, que é exatamente isso aqui, essa figura aqui que nós estamos observando. Então, se a infecção drenasse para baixo do músculo miloióideo, ela iria fazer essa situação, que é um espaço submandibular, e seria uma infecção diferente. E também se ele tivesse vindo para a região vestibular, abaixo do bucinador, vestibular, abaixo do bucinador, ele tende a vir para essa região aqui, ó, que é um espaço bucal, ou, nesse caso aqui, ainda pode ser chamado de área nua da mandíbula, que eu vou mostrar para vocês porque o nome dela é chamada de área nua, que é uma porção, pode ser chamada uma porção do espaço bucal. Ela fica realmente bem próxima do espaço bucal, ou pode ser um compartimento extra, um compartimento associado ao espaço bucal. Aqui é mostrando quando a infecção drena para o fundo de saco, ó, infecção drenando para vestibular, abaixo do músculo bucinador, dentes superiores. Aqui, um dente molar drenando para o palato, provavelmente vinculado à raiz palatina de um molar superior, drenando para o palato.
E aqui um incisivo lateral, muito provavelmente. Essas infecções em região anterior de palato duro, que fazem abaulamento, como eu estou mostrando aqui para vocês, abaulamento na região anterior, geralmente são vinculados a um incisivo lateral. Pela raiz dele, do incisivo lateral, ser mais próximo do palato do que da região vestibular. Algo que não acontece com incisivo central e caninos. Então, dentes superiores e inferiores, nós temos várias possibilidades. Por exemplo, dentes superiores e anteriores, ele pode drenar tanto para a região de cavidade nasal, como palato, como vestibular. Dentes molares, dentes posteriores e superiores, como os molares, podem drenar para os seios, palato, fundo de saco, como pode drenar para a região bucal. Dentes inferiores anteriores geralmente drenam para fundo de saco ou para submentoniano. Para lingual, Radamés, não drenam. Por quê? Porque esses dentes estão muito próximos dessa estrutura óssea ou dessa face óssea vestibular. Estão muito distantes da face óssea lingual. Lembra que eu falei que a infecção tende a procurar o espaço de menor resistência? Então não tem como praticamente eles virem para a região lingual. Já os dentes inferiores posteriores podem drenar tanto para a região de fundo de suco, fundo de saco, região vestibular, como para a região sublingual, como para a região submandibular, abaixo do milioide, como para a região bucal, se ele for abaixo, for para a região vestibular, mas abaixo do músculo bucinador. Aqui mostrado o músculo bucinador. Então, temos essas possibilidades. Eu vou falar de possibilidade em possibilidade de modo delimitado. Então, o primeiro grupo que eu vou falar são os incisivos. Os incisivos, como eu tinha falado para vocês rapidamente, eles podem drenar tanto para a cavidade nasal, como pode drenar a infecção depois de chegar no periápice para a região vestibular ou para o palato. De modo geral, o que acontece? Vai para a região vestibular. Geralmente vai se propagar para a região vestibular. Caninos superiores são dentes importantes, que a gente tem que tomar muito receio, porque vão invadir esse espaço canino. E esse espaço canino, essa infecção é perigosa. Por que, Radamés? Porque ela passa bem aqui a veia angular. Lembram da veia angular? É a veia angular se anastomosa com as duas veias oftálmicas, que pode levar esse trombo para o seio cavernoso e causar trombose do seio cavernoso. Então, infecção em espaços caninos são infecções perigosas. A gente tem que tomar muito cuidado. E o espaço canino é delimitado por quem? O espaço canino aqui nessa região vai ser delimitado pelo músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, músculo levantador do lábio superior e pela superfície anterior da maxila e pela pele. Então essa é a região que é delimitada. Radamés, esse espaço existe? Mais uma vez, esse espaço facial não existe. O que vai acontecer é que essas estruturas estão justapostas, a infecção vai chegar e vai afastá-las. Esse afastamento vai criar infecção dentro desse espaço. Então o espaço, de modo geral, entre aspas, ele é um espaço virtual, ele não existe. É como se tivesse todo mundo dentro de um apertado, de um quarto que não coubesse ninguém. Mas aí chegasse alguém muito espaçoso, o cara que gosta de uma farra, vai chegar empurrando todo mundo. Isso é infecção. Ela chega empurrando e criando o espaço dela. Então, pré-molares superiores, eu tenho a possibilidade de ser drenado para baixo do bucinador, que vai para a região de fundo de saco, ou eu posso drenar para a região do palato de modo geral. Então, geralmente, para o fundo de saco ou para o palato. Já os molares superiores, eu tenho mais possibilidades. Eu tenho a possibilidade dele vir tanto para a região de seio, região do palato, fundo de saco, como eu posso vir para o espaço bucal. E do espaço bucal ele ainda pode se comunicar com o espaço infratemporal. Então, molares superiores eu tenho várias possibilidades. Mais uma vez as figuras mostrando aqui, ó, drenagem para o espaço bucal, se a infecção estiver acima da inserção do bucinador. Se estiver abaixo, vai para o espaço de fundo de saco. Se estiver mais próximo do palato, vai para o palato. E se estiver realmente bem mais próximo do seio maxilar, vai causar uma sinusite, uma infecção no seio. Espaço bucal. Espaço bucal vai ser delimitado realmente aqui, ó, em grande parte pelo músculo bucinador, posteriormente pelo masseter, inferiormente pela base da mandíbula e superiormente pelo arco zigomático e pelo corpo do zigoma e pela pele. Então, esse é o espaço bucal, que é o espaço que vai fazer essa tumefação de infecção na região da bochecha. Observa que pode tanto dentes superiores drenar para cima do
bucinador, como dentes inferiores também pode drenar para baixo do bucinador. Então o bucinador é que vai delimitar se vai para o espaço bucal ou se vai para o fundo de saco, tanto em dentes posteriores superiores como em inferiores. Tá? Esse espaço se comunica tanto com a região do espaço pitérigo-mandibular como o parofaríngeo, que são espaços mais voltados para a região da respiração e deglutição, que são espaços mais perigosos. Ou seja, que a infecção tende a alastrar para essa região e dá uma dificuldade de respiração no paciente. Entenda que isso é o pior dos mundos, é a dificuldade de respirar. Os pacientes com infecções severas podem ir a óbito se essa infecção causar asfixia. Geralmente quando a infecção invade espaços mastigatórios mais profundos, como este que eu acabei de citar, pitérigo-mandibular e parafaríngeo. Então, aqui uma invasão numa criança do espaço bucal. Você pode verificar que o espaço bucal realmente a infecção está bem localizada no espaço bucal, é aumento de volume na região. Essa criança aqui pode ter certeza que ela tem trismo, que é aquela limitação de abertura de boca, que a gente já estudou na hora que a gente estudou os músculos mastigatórios. Aqui a comunicação do espaço bucal, que o paciente pode progredir para o espaço temporal. Então existe a comunicação do espaço bucal para o espaço temporal, essa comunicação existe, essa progressão de infecção existe. E o espaço temporal ele é dividido em dois, um espaço temporal profundo e um espaço temporal superficial. O espaço temporal profundo ele é compreendido entre o osso e o músculo temporal. Então é um espaço que está entre o osso e o músculo temporal. Já o espaço temporal superficial vai ser entre o músculo e a fáscia temporal. Então entre o músculo e a fáscia é o espaço temporal superficial, entre o músculo e o osso, o espaço temporal profundo. Geralmente acomete os dois espaços, tá, pessoal? Os dois espaços são acometidos. Incisivos e caninos inferiores, como eu tinha falado para vocês, geralmente ele vai se deslocar para anterior. Nunca vem para posterior. Essa infecção tendo em vista que tem muito osso entre a raiz ou a região da infecção do periápice e a região lingual. E ele é muito mais próximo, embora esse desenho não esteja tão bom, ele é muito mais próximo da região vestibular. Se você lembrar dos manequins anatômicos da nossa faculdade, você vai lembrar que o dente incisivo, ele praticamente fenestra, o osso dele praticamente é fenestrado, ou seja, é uma camada muito delgada de osso nós temos pela vestibular. Então, quem vai delimitar se vem para o espaço vestibular ou para o espaço submentoniano é o músculo mentoniano. Se a infecção se alastrar para baixo da inserção do mentoniano, virá para o espaço submentoniano a infecção. Se ela se alastrar para cima do músculo mentoniano, virá para a região de fundo de vestíbulo, região de fundo de saco. Então, aqui mostrando a infecção, ó, se alastrando para a região de espaço submentoniano. Espaço submentoniano sendo mostrado aqui mais uma vez, que vai ser delimitado por quem? Ele é delimitado pelos ventres anteriores do músculo digástrico, inferiormente, pelo músculo miloioideo, superiormente, pelo corpo do ocioide, também inferiormente, pela face interna da mandíbula, superiormente, e pelo platisma, inferiormente também. Então, platisma, eu vou ter platisma, vou ter ocioide e vou ter digástrico inferior. E vou ter superior, músculo miloioideo, e vou ter o corpo da mandíbula superiormente. Então, bem claro, o espaço submentoniano delimitado. Os premolares inferiores, eles tendem a jogar ou para a região vestibular, fundo de saco, mostrado aqui, para a região lingual, pode vir para a região lingual, se a infecção vier para a região lingual e vier para acima do músculo miloioide, vem para o espaço sublingual. Se vier para baixo do miloioide, vem para o espaço submandibular. E se vier para a região vestibular, mas abaixo do bucinador, vai vir para a região de área nua da mandíbula, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês. Que é exatamente essa imagem aqui, a região perfeita da delimitação da área nua da mandíbula. E que se você verificar, você vai ver como ela é uma região que não tem musculatura. E quem cerca ela é uma quantidade gigante, ou praticamente 4 músculos. Então vou ter aqui, ó. Vou ter risório e bucinador, nessa região superior. Vou ter aqui posterior o masseter. Vou ter aqui na região anterior, aqui, dessa região da área nua, o músculo abaixador do ângulo da boca.
e eu vou ter aqui embaixo o platisma. Observe que nessa regiãozinha aqui não tem músculo. Tente lembrar de algum músculo dessa região. Não tem. Eu delimitei todos dessa região aqui. Que é, mais uma vez, abaixo do ângulo da boca, risório e bucinador, masseter e platisma. E essa região ficou nua, realmente. Ficou sem músculo. E é exatamente para aí que a infecção vai. Porque ela encontra menos resistência e cria um bom espaço para ela progredir. Então, região da areno da mandíbula ou região bucal. Pode também se chamar de região bucal, porque geralmente ela vai invadir um pouco mais aqui superior e vai pegar a bucal inteira. Então a areno da mandíbula é uma região, pode ser chamada uma região da região bucal. Então aqui mostrando mais uma vez o espaço submandibular, quando ela invade abaixo do miloióideo, e o espaço para a areno da mandíbula quando ela vem para a região vestibular abaixo do bucinador. Observa como é interligado a região, as inserções musculares, o que você conhece de osso alveolar, o que você conhece de região de dentes, com a disseminação das infecções. Olha como a anatomia, tudo está muito interligado. Aqui mais uma vez mostrando o espaço submandibular. Quem delimita o espaço submandibular, já foi falado para vocês. E aqui mais uma vez a região submandibular afetada. Tá só a região submandibular afetada? Não. Tá submandibular e a área nua da mandíbula. Porque entenda, geralmente vai para uma das duas, mas depois vai progredir para outra. Não vai ficar restrito naquela região. Depois a infecção tende a se alastrar e vai invadir outros espaços. Então a infecção ela não fica realmente restrita a um espaço. Ela vai crescendo, aumentando de tamanho e vai acabar invadindo os demais espaços. No caso aqui não dá para saber se começou no espaço da área nua ou bucal e depois é submandibular, mas ou vice-versa, não dá para saber. Mas que com a conversa com a paciente, uma boa anamnese, você descobre. Mas de modo geral, acontece isso, invasão de mais de um espaço facial. Aqui mostrando o espaço sublingual invadido. Dente drenando a infecção para a região lingual acima do músculo miloióideo. A infecção está acima do miloióideo, então vai drenar para o espaço sublingual. Aqui a relação dos molares. Essa linha vermelha aqui que nós conseguimos ver aqui no slide é a inserção do miloióideo. Observa que a região, o dente terceiro molar, ele vai drenar sempre para a região submandibular ou para a região sublingual. Ele não tem, para a região sublingual. Ele nunca vai drenar, quase nunca ele vai drenar para a região sublingual. Ele vai drenar para baixo do miloióideo. Vai drenar quase sempre para a região submandibular e para bucal. Então, o terceiro molar raramente vai drenar para a região sublingual. Quem vai algumas vezes drenar para a região sublingual vai ser o segundo molar, geralmente na taxa de 50%. Pode drenar para sublingual, como pode drenar para submandibular. E o primeiro molar geralmente vai drenar para a região sublingual. Então, fica mais ou menos assim. Terceiro molar geralmente vai drenar para submandibular. Segundo molar, geralmente, vai ter um meio a meio. Vai drenar tanto para sublingual como pode drenar para submandibular. E o primeiro molar, geralmente, drena para sublingual. Geralmente, vinculado à relação com a inserção do músculo miloióideo. Observa como o aspecto anatômico da inserção do músculo miloióideo delimita muito para onde vai ser gerado a drenagem da infecção. Como aqui no caso, ó, é um primeiro molar, tá drenando para onde? Região sublingual. Por quê? Porque a inserção do músculo miloióideo é abaixo da raiz, da altura da raiz desse dente. Então, quando a infecção chega na raiz do dente, ela tende a drenar para a região sublingual em vez da região submandibular. Espaço pitérico-mandibular, como o próprio nome está dizendo, vai ser vinculado aos músculos pterigoides. Vai ficar entre o pterigóide medial e o pterigóide lateral, mais precisamente a cabeça inferior do pterigo lateral. E a face medial do ramo da mandíbula, que é a região do ramo da mandíbula que está voltada para esses músculos. Então, entre os dois músculos pterigoides e a face medial do ramo da mandíbula. Aqui, mais um espaço, que é o espaço parotídeo. Espaço parótido geralmente é vinculado à infecção da glândula parótida. Geralmente a infecção da glândula parótida não é de tratamento nosso. Geralmente é mais vinculado a tratamentos vinculados ao cirurgião de cabeça e pescoço. Não é tão vinculado à odontologia.
E essa infecção pode acontecer também de origem odontogênica, embora ela seja bem rara. Geralmente é vinculada à infecção da glândula parótida propriamente dita. E eu queria falar para vocês de um caso clássico de infecção, que é a angina de Ludwig. A angina de Ludwig é quando eu tenho acometimento de 5 espaços, que são submentual, que é um espaço único, e eu vou pegar espaços de modo bilateral, o sublingual, ou seja, sublingual direito e sublingual esquerdo, e o submandibular direito e submandibular esquerdo. Vou pegar os 5 espaços faciais. Deste modo, acontece isso aqui, ó. A língua é jogada para cima, a infecção tende a alastrar-se para a região da orofaringe e acontece essa asfixia. Por isso que recebe esse nome de angina, porque tem uma constricção na região da orofaringe, uma dificuldade de respirar. Pessoal, essa infecção aqui mata, e mata muito, não mata e mata consideravelmente. Muito é uma palavra forte, mas mata consideravelmente. Precisamos ter muito cuidado quando estamos diante do angina de Ludwig. Se não tiver cuidado, o paciente vai morrer por asfixia. Então é algo, já matou muito no passado. Hoje em dia não tanto, porque tendo em vista que já se delimitou grandes aspectos de tratamento. Hoje o tratamento dela é um tratamento que visa, já tem etapas bem estabelecidas, mas é um tratamento que precisa ser feito de modo integral e rápido, senão o paciente tende a vir a óbito. E não vem a óbito, pessoal, não é porque espalha a infecção no corpo e o paciente morre de sepse, não. Não é isso, não. Morre por asfixia, sem realmente conseguir respirar. Olha aqui um caso de angina de Ludwig clássico. Você consegue ver os espaços submandibular afetados, submentual, e aqui dentro da boca provavelmente o paciente tem aquela língua elevada. Aqui mais um caso de clássico de angina de Ludwig invadindo os 5 espaços. Para ser angina de Ludwig, precisa ter comprometimento dos 5 espaços: submentual, sublingual bilateral e submandibular bilateral. Aqui é mostrando para vocês os espaços, tendo um slide aqui mostrando os espaços faciais e mostrando as causas que podem acontecer, o que está próximo de região, o próximo de estruturas nobres, os espaços vizinhos que podem ser acometidos em seguida, e onde é realizada as drenagens, as incisões. Incisões aqui é para aspecto de curiosidade de vocês, tendo em vista que não faz parte dessa matéria. O meu objetivo aqui é que a gente consiga visualizar o aspecto anatômico. Quem tiver interesse, dá um pause nessa aula, nessa hora aqui, e vai ler com calma os espaços, prováveis causas. Realmente é uma parte interessante. Trombócito cavernoso, já falei para vocês na aula passada. Vou deixar esse slide aqui só como um aspecto de revisão, tendo em vista que faz parte também da disseminação de infecção do seio cavernoso. O que aqui já foi falado para você até essa aula, que vem do espaço canino, vinculado à veia angular. Da veia angular esse trombo pode voltar. Atentem-se que isso é um caminho contrário ao caminho normal, né? A veia sempre faz aspecto descendente, está levando o sangue da cabeça para o coração, mas como nós não temos válvulas venosas na face, esse trombo pode realmente voltar, fazer o trajeto contrário da veia facial, da veia angular, que é um ramo da veia facial, pode vir para as veias oftálmicas, das veias oftálmicas chegar no seio cavernoso e causar trombose do seio cavernoso. O que eu tinha para falar para vocês da aula de drenagem das infecções invadindo os espaços faciais era isto. É uma aula que vai cair nessa próxima prova de vocês. Eu espero que tenha sido de bom aprendizado e me coloco plenamente a tirar dúvidas nos próximos encontros. Um grande abraço para vocês e bons estudos.